Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. 7. A Rádio Itaenga apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, entrevistas, prestação de serviços e utilidade pública. Bem na hora do seu café da manhã. Itaenga Notícias. Júlio Filho, um locutor amigo da cidade. Bom dia Itaenga, bom dia Pernambuco, Brasil. Chegamos na terça-feira, hoje é dia 27 de maio de 2025, mais um dia que fez o Senhor, Deus Pai tão poderoso e abençoador. Chuvas caíram na madrugada, caíram há poucos instantes. Há mais possibilidades de chuvas para hoje aqui na capital estadual do Coco de Roda, Lagoa de Itaenga, e a gente já vai de início com a previsão do tempo para hoje aqui na sua Itaenga FM, no programa de jornalismo Itaenga Notícias, com as informações que você precisa saber. Fique ligado, fique antenado na sua rádio Itaenga FM. São 18 anos no ar. Vamos com a previsão do tempo para hoje. O tempo hoje. Nesta terça-feira, Pernambuco terá céu nublado na maior parte do estado, com possibilidade de chuvas fracas em algumas regiões, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Na região metropolitana do Recife, além da Mata Norte e da Mata Sul, o dia será parcialmente encoberto, com chuvas rápidas nas primeiras horas da manhã. A mesma condição se aplica ao Agreste. Já no Sertão, o tempo segue com muitas nuvens e chance de chuvas moderadas ao longo do dia. No arquipélago de Fernando de Noronha, o céu fica coberto e a chuva pode aparecer à tarde e à noite. A temperatura mínima registrada no estado foi de 17 graus Celsius durante a madrugada no Agreste, enquanto a máxima pode chegar aos 34 graus no sertão pernambucano. Para acompanhar a previsão do tempo completa, acesse o site da APAC, apac.pe.gov.br. Repetindo, apac.pe.gov.br. Da agência Rádio Sei de Notícias, Danilo Duarte. Itaenga Notícias. Valeu aí a participação do repórter Danilo Duarte. São 7h03 na sua Itaenga FM CEP3. Vamos correr contra o tempo. Com as informações dos jornais online de Pernambuco. Esse é o seu Jornal da Manhã, Itaenga Notícias. Fique ligado, fique antenado o tempo todo. Lembre-se que a sua participação acontece pelo 97916 7474 e 991 25 49 29. Esses são os fones de contatos. Hoje é o dia do profissional liberal, dia da Mata Atlântica e dia do Serviço de Saúde do Exército. Vamos seguindo por aqui na 98.5. Lembrando que daqui a pouco tem a segunda votação aí dos projetos do Executivo relacionados às crianças atípicas de Lagoa de Itaenga, aos professores tutores, aos cuidadores, dessas crianças nos âmbitos escolares municipais. Daqui a pouco acontece lá na Câmara Municipal, Eu acho que já está acontecendo, que a previsão era para acontecer às 7 horas da manhã, a segunda votação, e vamos ao meio-dia estar com mais detalhes para você. Daqui a pouco a gente repercute o que aconteceu ontem, lá na Câmara, protestos aí de mães atípicas, vereadores que também não compareceram na sessão ordinária que iria acontecer na noite de ontem. É percebido que não aconteceu a sessão de ontem, os vereadores temendo alguma represália, algum protesto mais intenso, 7h05 da manhã, 7h05 na sua Itaenga FM. Itaenga Notícias. A gente começa rapidinho aqui pelas manchetes do Jornal Diário de Pernambuco. As manchetes dos jornais.
Diário de Pernambuco. Vamos para o Diário de Pernambuco, você ouvinte, Itaenga FM, INSS, governo exclui de conselho membros de entidades investigadas. O governo federal divulgou que notificou as centrais sindicais sobre a substituição das entidades que tiveram os acordos suspensos. Barragens do Grande Recife sobem de nível após chuvas. Haddad, Brasil tem caixa preta de 800 bilhões de reais em renúncias fiscais. Adolescente morre ao cair de ônibus enquanto pegava bigu em Piedade, né? Aí ele foi aprontar, teve aí, infelizmente, a vida ceifada. Corpo de menino de 8 anos desaparecido é encontrado com picadas de abelha. Criminosos furtam peças de carro após motorista capotar e morrer. Com crise de labirintite, Lula faz exames em hospital em Brasília. Olha, minha gente, tá aí, né, os destaques do Jornal Diário de Pernambuco para essa notícia triste, né? No sertão de Pernambuco, corpo de menino de 8 anos desaparecido é encontrado com picadas de abelha. O Alisson Nascimento Vilásio estava desaparecido desde sexta-feira, dia 23 de maio, e foi encontrado com diversas picadas de abelha. O corpo de um menino foi encontrado na tarde do domingo, dia 25, no açude de São Miguel, do município de Oricuri, no sertão de Pernambuco. O corpo de Alisson Nascimento Vilásio foi encontrado, como falamos, né, com diversos ferimentos compatíveis com picadas de abelha. A criança desapareceu na sexta, quando saiu para brincar com amigos, e equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal fizeram rondas no local para encontrá-la. A Polícia Civil registrou o caso como morte a esclarecer e o corpo de Alisson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Entre os principais sintomas que uma picada de abelha pode causar estão dor aguda e ardente no local da picada, descoloração da pele ao redor da picada, inchaço na área afetada e coceira na pele. Além disso, caso a pessoa seja picada diversas vezes, pode desenvolver náuseas, vômitos, diarreia, febre e tontura. E infelizmente, né, essa fatalidade aconteceu. Agora os pais têm culpa aí, viu? Os pais têm culpa. Deixar aí a criança de 8 anos brincar aí com os coleguinhas em qualquer lugar que seja aí da casa, distante da casa, enfim. Olha aí, a tragédia aconteceu. 7h08. Infelizmente, né, hoje em dia as famílias colocam filhos no mundo, né, e não querem cuidar dos filhos, né? Aí vem as tragédias que já são anunciadas, né? Mas eles não querem ver. 7979 na sua Itaenga FM, programa Itaenga Notícias, é o seu Jornal da Manhã, através da 98.5, a voz do campo, a voz da cidade. Vamos aqui com o Jornal Folha de Pernambuco de hoje, 7h09. Você ligado, você antenado aqui no Jornal Folha de Pernambuco, na sua versão online. Educação, Enem, inscrições abriram já nesta segunda-feira, dia 26. E tem mudanças. Sem Neymar, Ancelotti anuncia a primeira convocação à frente da seleção brasileira. Xabi Alonso cita Ancelotti e mira títulos de ponta no Real Madrid, ganhar coisas importantes. Polícia prende mais de 160 torcedores de organizada extinta do esporte antes de jogo. Seleção ANPD, inscrições abertas para 213 vagas e salários de até R$9 mil. Senai Pernambuco e Estelantes abrem 90 vagas gratuitas para curso de assistente automotivo industrial. Concurso em Pernambuco, confira as oportunidades abertas no estado. Está aí no jornal Folha de Pernambuco. E para finalizar, vamos com as manchetes do Jornal do Comércio.
Você está acompanhando o programa Itaenga Notícias aqui pela sua Itaenga FM, pelo rádio e pela internet, nos sites, aplicativos e perfis no Facebook. São 7h10 da manhã, 7h10. Júlio Filho, o locutor amigo da cidade. Olha, no Jornal do Comércio de hoje, valores a receber. Banco Central libera pedido automático para pagamento de quase 9 bilhões de reais esquecidos. Entenda quem tem direito. De acordo com o BC, a ideia é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar solicitação. Reembolso de descontos indevidos do INSS promete 292 milhões de reais em primeira fase. Então passaram a mão de verdade com gosto, né? Aí no dinheiro dos aposentados e pensionistas do Brasil. Enem 2025, onde se inscrever? Confira passo a passo, datas e horários aí no Jornal do Comércio. Lula tem disposição e vai ao hospital fazer exames. Pró-Armas, bancada armamentista, usa problemas sociais paralelos para pautar a agenda no Congresso. Ancelotti convoca a seleção brasileira para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Aí os principais destaques dos jornais de Pernambuco. É você ligado, é você antenado por aqui, pela sua Rádio Itaenga FM, a voz do campo, a voz da cidade. Ligue e se ligue com a gente pelo 97916-7474 e 991-254929. Esses são os fones de contatos, né? Vamos aqui também, minha gente, repercutir algumas falas aí, né? Que foi repercutido esse protesto lá na Câmara Municipal de Vereadores no dia de ontem, na manhã de ontem, na Câmara Municipal. Era para acontecer a sessão ordinária pela noite, às 7 da noite, como anunciamos na rádio, não aconteceu, né? Certamente os vereadores que não compareceram, os da situação do lado aí da gestão, não compareceram, provavelmente temendo alguma represália, algum protesto mais intenso. Na noite de ontem não aconteceu a sessão ordinária. Pela manhã tivemos aí protestos aí de mães atípicas, né, que estiveram presentes na Câmara Municipal. Os protestos foram dentro e fora da Câmara. Vamos ouvir aqui algumas falas, porque essa repercussão gerou aí pela região, né, o pessoal registrando aí esses acontecimentos em nosso município. Está acontecendo a votação, né, do segundo dia de votação para os projetos aí de cuidadores de crianças atípicas e professores tutores para benefícios, né? Daqui a pouco a gente também vai dar uma passadinha lá pela Câmara para saber como é que se desenrolou aí essas votações, né? E a gente volta ao meio-dia também com os detalhes de hoje, né? Então, projeto gera polêmica entre vereadores e associação aqui em nosso município. Da manhã desta segunda-feira, dia 26, uma sessão extraordinária foi convocada pela Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga, onde um dos projetos tratou de cuidadores voluntários nas escolas da rede municipal, enviado pela Prefeitura. A sessão contou com a presença de mães da Associação Aliança de Mães e Famílias Raras, onde chegou a haver embate entre o presidente da Câmara, o irmão Ziel, do Republicanos. Também, deixa-me ver aqui, o projeto foi aprovado por 7-3, após muita discussão entre parlamentares, onde inicialmente o vereador Clécio do Moinho, do PSB, pediu vista e após inicialmente ser concedida, o presidente da Câmara voltou atrás e pautou a proposição. Os vereadores da oposição e da situação divergem divergem de entendimento sobre o projeto. Vamos ouvir aqui as falas primeiro aqui também, né? O que foi as mães que estiveram presentes aí na Câmara. Vamos ouvir aqui um pouquinho, né, registrados pelo Voz de Pernambuco. Na realidade de hoje, a gente veio para votação. Não vou permitir que vocês venham falar agora, porque hoje não tem mais para discutir. E vou pedir para que vocês se reunirem e se continuem. Isso aconteceu aí ali em votação, né? E os presentes não permitiram
que os vereadores votassem, discursassem. Infelizmente, eu vou pedir que você se retire. Vamos ouvir aqui uma das representantes dessas mães, né? Que falaram sobre a posição das mães atípicas em relação a esses projetos do Executivo. Bom dia a todos. A nossa situação aqui é que foi feito um projeto de lei onde está excluindo várias questões da pessoa com deficiência. Uma delas os cuidadores, hoje em dia, por lei, tem que ter um ensino médio. E esse projeto está colocando em pauta que os cuidadores só podem ter só o ensino fundamental, só precisa ter o ensino fundamental. Uma pessoa que não tem o ensino médio, né, que não tem um estudo apropriado, não estamos questionando a questão do cuidador, mas a gente fez uma audiência pública aqui questionando sobre o apoio pedagógico que não está sendo oferecido dentro do município, que nossas crianças precisam. É sobre isso, são sobre vidas, são sobre as crianças atípicas. Não é sobre dinheiro, aqui a gente não está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre vidas. Projeto que está sendo executado sem a escuta das mães, sem a escuta das pessoas que estão nessa causa, porque eles não sabem o que é que a gente passa no dia a dia, não sabem as crises que as crianças estão dentro da escola tendo todos os dias. Falei com a secretária de Educação, foi proposto por ela uma escuta e hoje nós estamos sendo apunhaladas pelas costas, pelo Poder Executivo e Legislativo daqui da Câmara de Lagoa de Itaenga. Isso é um absurdo. Nunca se houve uma proporção tão grande como essa. Enfim, hoje o projeto é sobre isso, cuidador voluntário, que a gente está lutando, porque a gente sabe que voluntário é hoje e amanhã, como eu falei. Quem vai garantir que esses cuidadores vão permanecer nas escolas, essas trocas dos profissionais dentro das escolas, pode fazer uma regressão com as crianças que já estão tendo. É isso que a gente queria botar em pauta, não foi para tirar o projeto, mas sim para abranger mais especificamente os direitos das pessoas com deficiência, das nossas crianças. A gente queria colocar, complementar o que está faltando, não era retirar. Mas hoje, os vereadores de Lagoa de Itaenga mostraram que eles só estão aqui por dinheiro, não estão pelo povo. Então, isso é um absurdo. Nós, mães, não podemos aceitar. Pode escutar qualquer uma mãe aqui. Nós não estamos aqui saindo da nossa casa para ficar aqui fazendo baderna, não. É sobre vida, é nossos filhos, são filhos de pessoas que estão sendo massacrada nas escolas, porque não tem um apoio pedagógico, não sabem nem o que estão fazendo. Para eles acham assim que a gente está aqui colocando nossos filhos na escola é só para ter o cuidado, para a gente ter tempo de ficar em casa. Não, gente, não é isso não. Era uma melhoria do projeto para que ficasse benefício para todos. É sobre isso, somente isso. Era só escutar as vozes das mães que estão ali todos os dias com as crianças. Mas isso o Executivo e o Legislativo não fez. Então isso foi um descumprimento. Só podemos dizer o quê? Lamentamos pelos vereadores que colocamos aqui nessa Câmara de Município aqui. Porque eles mostraram agora, hoje, até os que disseram que ia votar a favor, quiseram contra, votaram a favor. Porque foram pressionados, certo? Pela prefeitura, e aí defende a causa, e é isso. E nós, mães, como é que ficamos nossas crianças? Vão ficar a escassez de pessoas que não estão qualificadas, não estamos questionando, a gente só queria melhoria no projeto, o projeto só precisaria melhorar, o projeto é bom, como a gente falou, mas precisa ser, era escutar das mães, para ver como é que poderia ser. O projeto de lei só abrange só as crianças autistas, não abrange as deficiências em geral, porque eles botaram o projeto de lei de 2012 e o projeto que abrange pela Lei Federal Brasileira de Inclusão é de 2015, certo? Foi questionado isso, a secretária escutou, mesmo assim, eles abusaram do poder legislativo e fizeram uma baderna aí, dizendo que a gente não queria briga, não. Se tivesse cumprido o acordo que foi feito aqui com o Executivo, tudo isso estava esclarecido, gente. Não é sobre dinheiro, é sobre vidas. É vidas que estão em risco lá. Tem crianças, mães que estão se matando porque seus filhos estão regredindo. E é isso que vai acontecer, um colapso. Um colapso. E esses vereadores têm que ficar cientes que por culpa deles, não foi nós, mães atípicas. Nós só queríamos ter a escuta somente, mas isso foi tirado de nós. Silenciaram nossas vozes, acabaram com as vidas das nossas crianças.
Isso eu não vou aceitar, não vamos falar. Vamos procurar os meios legais para fazer o que tem que ser feito para que essa lei seja derrubada, certo? Porque isso não pode acontecer, entendeu? Muito obrigada. Pronto, minha gente, ouvimos aí a Adriana, né? Adriana, que liderava aí esse grupo de mães que estiveram presentes, né, nesta sessão que aconteceu ontem, a sessão ordinária na Câmara Municipal. Vamos ouvir também as palavras do vereador de oposição na Câmara, o Clécio do Moinho, e depois também vamos ouvir também as palavras do vereador de situação, ele que é o segundo secretário da Câmara, o irmão Jota. Vamos ouvir primeiro o Clécio também falando da sua posição sobre esse momento aí que gerou polêmica na sede do Poder Legislativo local. Com certeza, Maílson, foi um projeto aí que não foi discutido pelas mães. O senhor assistiu toda a reunião aqui, como se transmitiu, empurrar esse projeto do cuidador de goela abaixo para atender o pedido, não do povo, para atender o pedido do prefeito de forma irresponsável, desrespeitando o atendimento a essas crianças do nosso município. Então hoje foi aprovada esta lei aí por vereadores que se dizem a favor do povo, mas não são a favor do povo, são a favor sim do prefeito e de benefícios próprios, porque a revolta aqui na casa foi plena e foi vista aqui por todo mundo e pelas redes sociais, que as mães não queriam que esse projeto fosse aprovado, fossem discutido por elas junto com os vereadores. E o prefeito com a mão de ferro como ditador, só que ele usa um slogan que é muito bonito, mas só bonito. Ele fala que é honestidade, trabalho e respeito. Nem está tendo trabalho, nem está tendo honestidade e nem respeito com as mães do nosso município, que esse projeto foi aprovado aí, um projeto muito polêmico, as mães não aceitaram de maneira alguma esse projeto aqui e o presidente empurrou de goela abaixo a pedido do prefeito. Mas a sociedade viu quem realmente está do lado do povo, quem realmente quer fazer e quer fazer o melhor pelo povo. Então o projeto entrou, foi de goela abaixo, mas irei sim entrar com mandado de segurança, irei derrubar essa votação, porque fiz o pedido de vista para discutir junto com os vereadores e com as mães que representam a típica do nosso município, e o presidente empurrou de goela abaixo a pedido do prefeito. Irei derrubar com certeza, acredito na justiça e acredito no poder da Câmara. Então, com certeza, terei êxito e essa votação será nula diante desse projeto que não vai beneficiar o povo e sim beneficiar meia dúzia ligada ao prefeito. Bom dia, Maílson. Bom dia a todos. Se ele questiona, se ele justifica isso, então por que não ouvir? O que eu não consigo entender, como é que vai mexer no projeto que de qualquer forma já está sendo executado? Qual a preocupação dele? Ele deve ter interesses próprios, o gestor, até porque foi do Poder Executivo, deve ter interesses próprios para abraçar essa causa. E outra coisa que nós ficamos revoltados, minha gente, é que pessoas que se posicionaram contra até a semana passada, hoje aderiram ao projeto. Então, assim, o que foi que houve? Não é verdade? Nós queremos saber, a população quer saber, como é que vai mexer em algo que está dando certo? Por que essa preocupação? Isso é inadmissível. O gestor tem que saber que a Câmara é do Legislativo e vamos ouvir o povo. A nossa indignação aqui é para defender os interesses do povo, que promove o bem-estar da população, não do governo municipal, não do gestor. Então, nós iremos dar continuidade a essa causa, iremos lutar. Aquilo que estiver ao nosso alcance, que a justiça nos conceder, nós iremos batalhar sim. E a voz do povo tem que ser ouvida, jamais essas mães têm que ser silenciadas. Outra coisa que eu não consigo entender, a partir do momento que qualquer cuidador voluntário, qualquer professor tutor, estará numa sala de aula cuidando dos filhos, eles têm responsabilidade sobre os filhos, mas o município não quer ter responsabilidade nenhuma sobre essa pessoa, sobre esse servidor. Isso é inadmissível, uma vergonha para a Lagoa de Itaenga. Mas iremos continuar lutando e vamos aguardar. Muito obrigada. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos os ouvintes. Esse projeto eu acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, né? Porque em torno de 30 dias tivemos uma reunião com as mães aqui e elas já reivindicaram, fizeram um monte de reivindicações e até agora a gente não viu melhoria nenhuma em torno do que elas falaram.
As mães também sempre foram de acordo, desde o início desse projeto, que as mães se mostraram contra o projeto. Nós da comissões demos um parecer desfavorável a esse projeto, mesmo assim não fomos ouvidos. E além desse parecer, nós temos aqui um ofício que foi entregue pelas mães no dia 18, ofício 011-2025, onde ela fala em algumas demandas e aqui ela deixa bem claro duas coisas aqui que chamou a atenção. Que esse projeto representa um grave retrocesso na garantia dos direitos dessas crianças. Outro que ele fala aqui também é o seguinte: não se pode admitir que é um serviço essencial à vida e à dignidade das pessoas vulneráveis seja delegado a pessoas sem vínculo, sem preparo específico e sem garantia de continuidade. Então, mesmo com o parecer desfavorável das comissões, mesmo com esse ofício das mães negando o projeto foi para votação e acabou sendo aprovado. Mas não vamos desistir, vamos lutar, porque nosso interesse aqui é lutar pelo bem-estar do povo da Lagoa do Itaenga. E não vamos nos cansar, e esse projeto, vamos correr atrás, vamos reivindicar mais ainda e com certeza vamos anular essa votação. Isso para o bem do nosso povo. Minha gente, ouvimos aí os vereadores de oposição na Câmara, o Clécia do Moinho e Rodrigo Barros. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente vai voltar com os outros vereadores também que cederam a reportagem aí do Voz de Pernambuco. A gente reproduz aqui também no programa Itaenga Notícias. O que acontece em Itaenga, você fica sabendo aqui no Itaenga Notícias. Itaenga Notícias. Vamos convocar rapidinho aqui o repórter Domingos Silva com o plantão dos esportes. E a gente volta com esse assunto 7h26. Domingos Silva, o repórter dinâmico do Rádio Esportivo. Bom dia, Domingos Silva. Muito bom dia para você, Júlio. Grande abraço ao torcedor que está ligado na programação da Rádio Itaenga FM nesta terça-feira, chegando com o noticiário do Santa Cruz. O futebol pernambucano destaque a partir de agora. Santa Cruz segue líder invicto da Série D, líder do Grupo 3 com 16 pontos. Próximo compromisso do Santa será no domingo, no Arruda, jogo contra a equipe do Ferroviário às 17 horas, pela 7ª rodada. Destaque do Náutico. Lançou nova camisa para o restante da temporada. Timbu trabalhando para o próximo compromisso fora de casa contra o ABC, sábado às 17 horas. Destaque para a equipe do Esporte. Kaique França já tomou 17 gols em 10 jogos. O Esporte que completa hoje 66 dias sem vencer. Sérgio Oliveira, terceiro cartão amarelo, está fora do jogo contra o Mirassol no domingo, 11 horas da manhã. Portanto, aí o destaque do futebol pernambucano, você curtindo aqui na Rádio Itaenga FM. Vamos aos destaques nacionais. Dizer que o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil acontece no próximo dia 2 de junho. Portanto, o sorteio dos confrontos das oitavas da Copa do Brasil. Destaque para a seleção brasileira. Técnico Ancelotti convocou a seleção brasileira para os jogos das eliminatórias. A primeira convocação do Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. Goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza. Defensores Alessandro, Lucas Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson e Wesley. Meio campista, Andréas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro, Henderson e Gesso. Atacante, Anthony, Estevo, Gabriel Martinelli, o Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e o Vini Júnior. Esses são os jogadores convocados pelo técnico Carlos Ancelotti. Destaque para o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar aqui de Libertadores, né? Série B tem 9ª rodada com América Mineiro e Atlético Goianiense, 19 horas e 30 minutos. Mas hoje tem Libertadores, tem São Paulo e Talheres Córdoba às 19 horas, 21h30 tem Botafogo e Universidade Chile, Sul-Americana tem Vasco e Melga às 19h, Huracan contra o Corinthians às 21h30. São os jogos de hoje pela Libertadores, Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro da Série B. Tá aí, Júlio, as informações esportivas nesta terça-feira. É com você, amigo.
Tá aí o nosso amigo Domingos Silva no nosso plantão esportivo no Itaenga Notícias. E agora rapidinho vamos com Flávio Insetas com as notícias da região aqui da Mata Norte do estado, em especial de Carpina, 7 horas da manhã, mais 30, 7h30. Itaenga Notícias. Bom dia, Flávio Insetas. Muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga, você que acompanha a nossa programação. Nós já falamos ao vivo direto de Carpina, capital da Mata Norte. Carpina amanheceu com tempo parcialmente nublado, anublado com possibilidades de chuvas esparsas durante o período. Nesse momento, aqui em Carpina, capital da Mata Norte, a temperatura mínima está marcando 21, a máxima 26 graus centígrados. Uma terça-feira abençoada de paz, de bênçãos e de muita luz para todos e todas que acompanham a nossa programação. Hoje é terça-feira. Tem reunião na Câmara Municipal, na Casa Murilo Silva, aqui em Carpina. O presidente Júnior de Salete comandará os trabalhos hoje na Casa Legislativa, na Casa do Povo. Você que vota constantemente nas eleições, que gosta de participar e, mais do que isso, acompanhar os trabalhos, compareça na Câmara Municipal, até para saber o posicionamento daquele que você honrou com o seu voto, aquele que você prestou o seu voto de confiança, o elegendo como vereador de sua cidade. Hoje a reunião é aqui em Carpina, mas esse lembrete serve para todos os munícipes das diferentes cidades do estado, do país e do mundo. Acompanhe os trabalhos legislativos e confira em loco se o vereador a quem você prestou o seu voto de confiança está correspondendo à sua expectativa. Aqui em Carpina hoje, alguns assuntos serão colocados em pauta e a oposição está marcando ponto, firmeza nas colocações, sobretudo em algumas falhas administrativas da atual gestão. Por exemplo, tem repercutido muito aqui nas nossas redes sociais e, consequentemente, também na população de Carpina, a questão da cobrança para as pessoas que quiserem um local mais privilegiado nos eventos do festival e também do show, da participação de grandes artistas a nível nacional que se apresentarão aqui no São João de Carpina. Aquele espaço que fica bem próximo ao palco, onde costumeiramente é separado para cadeirantes, pessoas com deficiências, idosos e idosas, aquelas pessoas que querem ter uma presença em um local melhor para visualização, especialmente os idosos, cadeirantes, pessoas com qualquer tipo de deficiência, sempre é deixado para essas pessoas um local, digamos, privilegiado, bem próximo ao palco. Pois bem, aqui em Carpina, pela primeira vez, esses locais serão pagos. A meia entrada custando R$ 60 e a entrada inteira R$ 120. Essa cobrança tem, assim, repercutido de forma muito negativa nos bastidores da política aqui em Carpina, principalmente perante a população que gosta, que participa, que vai às festas e especialmente as pessoas com algum tipo de problema físico, cadeirantes, as pessoas idosas também, criança com algum tipo de problema que levam também seus pais, que tem que ter o acompanhante, para esses locais privilegiados para também ter acesso às festividades. Agora será cobrado, como eu já disse, um ingresso de R$ 60 a meia entrada e R$ 120. Isso tem, como eu já disse, uma repercussão bastante negativa nos bastidores da política aqui de Carpina. Com as informações da capital da Mata Norte, falou Flávio Nicetas. Bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Flávio Nicetas, obrigado pela sua participação aqui no programa. Com essa atitude, a prefeita de Carpina, Eduarda Gouveia, né? Ela pisou na bola feio com o povo de Carpina. 7h34 na Itaenga FM. Itaenga Notícias. Voltando rapidinho aqui para a Lagoa de Itaenga. Olha, vereadores também de situação defendem o projeto de cuidadores em Lagoa de Itaenga. Vamos ouvir aqui. Ouvimos os vereadores de oposição, né, que foram aí que reprovaram esse projeto.
E vamos ouvir agora os vereadores de situação, né? De início, vamos ouvir a voz do vereador Irmão Jota. O projeto é bom, pois quando existe de fato lei, existe também uma questão de cumprimento da. Portanto, sem lei não tem como cobrar alguma coisa. Portanto, uma das questões das quais foram levantadas pela oposição foi a questão do que se diz respeito ao salário. Porém, esta questão é uma inverdade, querendo simplesmente tumultuar, e a oposição sabe que o governo municipal, na pessoa de Dimas Natanael e Estênio Ferreira, está fazendo um ótimo trabalho e fazendo com que os negócios venham avançar, eles sempre estão perdendo campo. Aí esse é o motivo real de tentar discordar e colocar na mente do pessoal, principalmente as mães das crianças que têm espectro autista, com relação à questão contrária. Porém, elas vão subentender, entender direitinho que o favor real do prefeito é cumprir com o que ele diz. Portanto, vamos ter, de fato, dias melhores e o pessoal vai entender porque vai estar salvo, guardado através da lei que foi organizada por nosso prefeito, e nós, como situação, voltamos favorável e queremos dizer a todas as mães que, em momento algum, o pessoal vai receber, os cuidadores, menos que um salário, até porque um salário já está dizendo que é mínimo e é miserável. Portanto, aqueles que vão trabalhar de fato não vão ter necessidade nenhuma de preocupação, pois o pessoal que faz a oposição, o interesse dele de fato é tumultuar. Mas vamos para frente. Agradeço a oportunidade. Quando o projeto estiver exatamente sendo executado, as pessoas vão entender melhor. Essa é a sua leitura sobre o projeto. Sim, sim. O que o pessoal precisa de fato aguardar e ouvir é que nós, em momento algum, até porque o nosso prefeito Dimas, ele é cumpridor daquilo que diz. E esta é uma preocupação de fato da oposição, porque ele diz e cumpre. Vamos para frente? Obrigado, vereador. Um grande abraço. Valeu, obrigado. E um abraço a todos itaenguenses. Fique na paz. O projeto foi debatido ao decorrer desses dias e a gente, conversando com os vereadores, viu que o projeto não ia ser desfavorável para a população, o projeto é favorável, onde a oposição hoje jogaram uma tese que o projeto ia ser prejudicial para a população, onde não vai. Eu peço para que vocês leiam o projeto, para vocês entenderem, onde a gente vai colocar o cuidador, vai ter qualificação, onde o pessoal não informa isso à população. A presidente da associação, uma das coordenadoras, a Adriana, conversou comigo. Ela falava da preocupação que as mães têm, inclusive houve alguns embates aqui em meio à sessão, mas ela falava da preocupação que se tem de uma discussão que estava acordada entre legislativo, executivo, a própria associação, de discutir melhor o projeto. Por que foi que tomou essa decisão, então, de realizar a sessão de maneira extraordinária, sem essa discussão que, segundo ela, estava acordada? A gente teve essa discussão com ela, sim, inclusive os vereadores e o secretário, a secretária de Educação, o secretário de Finanças, a gente conversou com elas e deixou certo que ia ser analisado as pautas delas, e quando a gente indagou, a mesma não estava condizendo com o que o projeto falava. Ela pontuou outros pontos, mas o projeto em si não foi pontuado. O entendimento que ela está tendo do projeto é diferente daquilo que vocês estão entendendo do projeto. O que a gente entende do projeto, o projeto vai ser favorável para a população e não tem esse desgaste que esse pessoal está falando. Presidente, tem algo mais a falar em relação à apreciação? Teve outros temas, né, que foram apreciados aqui na casa também hoje? Sim, mas não foi tão polêmico quanto esse. Esse foi o que mais levantou polêmica? Esse foi o mais que levantou polêmica. Por um desentendimento de alguns vereadores passarem as informações incorretas. Presidente, muito obrigado pela atenção, um grande abraço, até a próxima oportunidade, amigo. Grande abraço, meu irmão. O que precisar, estamos à disposição e estamos aqui para esclarecer sempre a população.
Pronto, ouvimos aí as vozes dos vereadores, o irmão Jota, e do presidente da Câmara, o irmão Ziel. Esse foi o nosso programa Itaenga Notícias. Manhã, pela permissão de Deus, voltaremos ao meio-dia com mais informações. Valeu pelo carinho, valeu pela audiência. Até às 12 horas, pela permissão de Deus. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM 98,5 MHz, Lagoa de Itaenga, Pernambuco.